Essas 3 séries de mensagem, nós faremos guerra hoje para resgatar a igreja do Senhor. A igreja está perdida e nós vamos fazer uma guerra hoje para resgatar isso. Mateus capítulo 10, verso número 34, quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas existem alguns textos bíblicos que diz: não vim trazer paz, mas sim guerra. Quem está falando isso, igreja? O nosso Senhor Jesus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nessa noite nós queremos te agradecer por essa mensagem. Espírito Santo, fale conosco, nos leve ao mais profundo da tua ministração e que nós possamos entender que nós estamos em guerra e o nosso papel como igreja é fazer guerra nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar. Existe algo muito importante que nós precisamos aprender sobre a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é uma igreja que ela nasce em meio a guerras. Quando você vai estudar a história do evangelho, a história do cristianismo, você vai perceber que passamos por muitas guerras, principalmente na igreja primitiva. E uma das coisas que o diabo tem investido muito é destruir a igreja. A igreja é aquilo que fundamenta e ainda faz a sociedade estar de pé. A igreja é a base. É a base que sustenta. Por quê? Porque a nossa base é o evangelho, é a palavra do Senhor. Se você for estudar toda a Constituição brasileira ou dos países ocidentais, você vai perceber que a maioria deles tem como base de lei os mandamentos de Deus. Não matarás, não roubarás. E quando você vai estudando isso, você vai percebendo que a nossa cultura ela é baseada na Bíblia. A nossa cultura e a nossa história ela é baseada nas Escrituras. Então, o que é que diz que mentir é errado? A Bíblia. O que é que diz que olhar para a mulher do próximo ou adulterar é errado? A Bíblia diz isso. O que é que diz que não devemos roubar? A Bíblia. Então, a Bíblia é aquilo que rege moralmente a terra. Quando a Bíblia é retirada, o mundo ele começa a entrar numa decadência total. O diabo, então, ele fala assim: nós precisamos parar a igreja. Atos capítulo 7. A Bíblia diz que um homem chamado Estevão, ele se coloca diante dos religiosos e ele começa a pregar o evangelho e ele começa a falar desde Moisés até Jesus e ele diz: o qual vocês crucificaram e mataram. A Bíblia diz que naquele momento eles pegam pedras e começam a apedrejar Estevão. Ali começa um grande marco na igreja primitiva. Que marco é esse? Começa-se então a igreja perseguida. Abra comigo em Atos capítulo 8, verso de número 1. Olha o que diz o texto. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Repita comigo: grande perseguição. A perseguição é uma arma que o diabo usou para destruir a igreja. Só que o diabo ele começou a entender no meio dessa trama toda e das ciladas do inferno que a perseguição ela não diminuía a igreja. Pelo contrário, a perseguição fazia com que a igreja crescesse mais. Então matava um crente, nascia 2. Matava 2, nascia 4. Era uma coisa incrível, por quê? Porque quanto mais cristãos eram mortos, mais a igreja ganhava força, mais a igreja ganhava volume, mais a igreja crescia em fé, em obras. Pastor, como assim? Eu vou te dar um exemplo bem claro. Quando a tua vida está tudo bem, você vive um evangelho muito raso. Você não lê a Bíblia, você não lê livros, você não ora, você não jejua. Você quer ver quando você vai começar a fazer essas coisas? Quando começa a dar problema na tua casa. Quando a perseguição vem, você se lança aos pés da cruz, sim ou não? Pastor, vamos jejuar comigo aí, velho. Falou, louco, irmão, tô quase morrendo tanto de jejuar. Não, vamos jejuar porque os B.O. chegou. Mas por que antes não? Porque a igreja, ela cresce com perseguição. Então no ano 300, vai anotando aí, um imperador de Roma chamado Constantino, ele assume o Império Romano. Roma já não estava tão forte como na época de Jesus, e a igreja crescia cada vez mais. A igreja se reunia em buracos subterrâneos, a igreja se reunia nas casas, o evangelho era pregado. Entre o ano ali a qual Jesus morreu, no tempo de Estevão, até o ano 300, os cristãos eles eram jogados dentro de Coliseu e perseguidos por leões. Hoje nós fazemos um apelo aqui. Quem já viu? Quem aqui gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a tua mão. Aí as pessoas levantam a mão. Aí a igreja, glória a Deus. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, porque a palavra do Senhor diz: se com tua boca confessares e com teu coração creres, verdadeiramente sereis salvos. Vocês já viram isso acontecendo, sim ou não? No contexto de Roma, só para que você entenda, quando uma pessoa se declarava cristão, na hora que ela se declarava cristão, ela morria na hora.
Quantos aqui declaram que Jesus Cristo é o Senhor? As pessoas levantavam a mão e eles falavam assim: não, César é o Senhor. Cúrios Jesus Cristo, não, Cúrios César. César é o Senhor, não, Jesus Cristo. Então eles eram lançados no Coliseu, perseguidos por leões e mortos, estraçalhados. Na guerra dos gladiadores, os cristãos eram jogados dentro daqueles lugares para poderem ser mortos. E o custo de tudo era: negue Jesus. Se você não negar Jesus, você vai ser morto. Pode me matar. O evangelho e a igreja primitiva funcionava assim. Então hoje, quando você levanta a tua mão, dá um passo até aqui à frente e aceita Jesus, não se compara com o que aqueles homens faziam lá atrás. A perseguição cresceu a igreja. Eu não sei se você sabe, mas na Coreia do Norte existe a igreja que é a maior igreja perseguida. É a Coreia do Norte ou a Coreia do Sul? Coreia do Norte, certo? A maior igreja perseguida, onde eles vivem debaixo de um ditador comunista, que ele prega que somente ele deve ser adorado, somente as leis ali devem ser seguidas. Então não entra a Bíblia naquele lugar, não entra a palavra, não entra o evangelho, porque quando se tira a Bíblia e quando se tira o evangelho, a guerra espiritual está estabelecida e a igreja cada vez mais vai sendo enfraquecida. Quem está entendendo até aqui que eu estou falando? Constantino assume o governo, o maior imperador ali de Roma assume o governo. Então ele fala assim: a partir de hoje eu me converto ao cristianismo. Porque se você não pode com eles, junte-se a eles. Então ele se junta aos cristãos e começa a acontecer algo na igreja primitiva que nunca aconteceu. Sabe o que começa a acontecer? Conforto. Agora eles não são mais perseguidos, igreja. Agora eles têm um templo romano para adorar. Agora os bispos da igreja colocavam roupas sacerdotais, davam conselhos para os imperadores. Só que os imperadores, eles eram pagãos, ou seja, eles não criam em Jesus Cristo totalmente. Eles criam em Jesus Cristo, mas eles criam em Zeus, eles criam em outros deuses. Então eles iam para dentro das igrejas e quando eles chegavam nos cultos, eles falavam assim: ó, eu acho que a gente tem que colocar um incenso aqui, porque é uma adoração pagã que a gente faz. E os cristãos da época falavam assim: cara, para não arrumar problema com ninguém, sabe, para não dar rolo, coloca e deixa aí. E a igreja começou a se contaminar. Ali surge uma grande estratégia do diabo: eu não preciso persegui-los, eu preciso mudar a cultura deles. E a estratégia do diabo não é destruir a igreja com força bruta, mas é destruir a igreja no intelecto, porque enquanto eu estou pregando, provavelmente um de vocês deve estar no Instagram vendo o que está acontecendo de novo, porque a estratégia do diabo não é que alguém se levante aqui, manifeste, comece a gritar: ah, eu vou te pegar. A intenção do diabo é que quando você saia daqui, você vai comer um lanche com seus amigos aqui, você começa a falar assim: ah, eu não concordo muito, ah, eu também não, é a minha verdade, e essa é a verdade dele. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Então em 1970 ou 40, não tenho certeza, surgiu um homem na Itália chamado Antônio Gramsci. Quem já ouviu falar sobre esse cara? Tem gente que estuda aqui nessa igreja, aleluias. Se eu errar alguma coisa, vocês me corrijam. Antônio Gramsci, inspirado pelas ideias de Karl Marx e pela escola de Frankfurt. Você é louco, hein? Você é louco, subiu o nível aqui, aleluias. Fiquei 3 horas ensaiando essa palavra e errei. Frankfurt, alguma coisa assim. Frankfurt, Vocês gostam da bagunça. Ele inspirado, ele foi preso. E quando ele foi preso, ele escreveu o caderno do cárcere, alguma coisa assim, os cadernos do cárcere. Então ele começou a estudar toda a ideia. Só para que vocês entendam, o evangelho, ele é estabelecido em países ocidentais, mas ele não é estabelecido em países orientais. Lá na China, no Japão, para aqueles lados, numa cultura oriental, eles adoram dragões, eles adoram hindu e todas essas coisas. O evangelho não é muito aceito. Quem prega o evangelho lá, não sei se você já viu algum documentário ou alguma parte falando que a China proibiu os cristãos de receberem algum benefício. Vocês já viram isso? É porque aquele país é um país oriental e a cultura ocidental ela foi mais voltada para o cristianismo. Então o cristianismo é muito forte aqui. O cristianismo é muito forte aqui no nosso meio, mas para aqueles lados não tanto. Por isso, se você quiser fazer uma viagem missionária, te convido aí na China ou na Coreia do Norte. Que Deus te abençoe. Depois a gente se encontra no céu. Então Gramsci, ele começa a escrever esse caderno do cárcere e ele começa a montar algumas teses. E quais são essas teses? Para que nós possamos mudar a cultura, para que nós possamos destruir alguns desses princípios na terra, esses princípios arcaicos, esse princípio patriarcal, para que a gente possa destruir esses princípios bíblicos, nós não vamos conseguir destruir pegando em armas. Porque quando pegamos em armas, eles crescem. Nós precisamos destruí-los, alterando a cultura. Então, durante alguns anos,
Eles pensaram, ao invés de nós medirmos força para ficar tentando roubar o governo, vamos atingir as bases. Para quem não sabe, as maiores faculdades, elas foram fundadas por igrejas. As maiores faculdades que existem na Terra, elas foram fundadas por igrejas. Só que hoje, essas maiores faculdades que foram fundadas por igreja, você vai perceber que todos os professores que estão ali pregam totalmente contrário ao evangelho, sim ou não? Quem aqui já fez faculdade? Quem aqui já entrou dentro de uma sala de faculdade? Quando você entra lá e você fala assim, eu sou cristão, você é debochado. Se você levanta a mão e fala assim, eu sou contra o aborto, você é linchado ali, não fisicamente, mas com palavras. Então, quando você começa a entender que a cultura foi alterada, quando você começa a perceber isso, eu fui atrás de uns estudos e eu comecei a ver que houve uma deturpação na nossa geração. Então, Antônio Gramsci, ele estava certo quando ele disse, nós precisamos alterar a cultura. E isso começou a acontecer, igreja, e eu quero te mostrar isso. Quando você olha essa alteração de cultura, eu pesquisei alguns dados e olha que interessante. De 2017 a 2022, o Brasil registrou 179.277 casos de estupro ou estupro de vulneráveis em crianças. Então, de 2017 a 2022, 179 mil crianças foram estupradas. Mas, pastor, de onde surgiu isso? Porque se eu falar para você que tem que se estuprar uma criança, você vai falar, mas isso é loucura, isso aí não pode. A Bíblia diz que isso é pecado. Humanamente falando, isso é loucura. Só que quando nós pegamos os nossos filhos e deixamos eles ficar dançando dancinhas no TikTok, de desenrola, joga de ladinho, você não entende, mas isso é uma grande potencialização da sexualidade de uma criança. Quando você entra na internet, você vai ver que as crianças elas estão mais sexualizadas. E o que é isso? Alteração de cultura. Ah não, pastor, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que isso não. Só que quando você vai entender o pensamento da escola de Frankfurt, e quando você vai entender os pensamentos de Gramsci, o alvo que impede do governo dele ser estabelecido, do governo das trevas ser estabelecido, é a família. Então quando você destrói uma criança, você destrói as futuras famílias. Quem está entendendo o que eu estou pregando até aqui? Então nós vemos que as famílias estão sendo destruídas. Se eu falar para você hoje que daqui a alguns anos a pedofilia vai ser algo normal, você vai falar assim, mentira, é um absurdo, pastor, isso aí. É impossível. Só que se nós formos voltar na história, se você for perceber, em 2017 eles fizeram um museu e eles colocaram um homem nu para que as crianças pudessem tocar nesse homem. Quem lembra dessa história? É uma maneira de tentar alterar a cultura. Alguns que são pensamento comunista dentro da igreja vai achar que a gente está aqui assassinando a filosofia e tentando atacar algumas pessoas. Não, eu preciso te explicar em base na palavra e a gente vai chegar nisso. Então é normal eu colocar hoje uma criança para tocar em um homem nu. Por quê? Porque eu preciso fazer alteração de cultura, mas não dá para fazer alteração de cultura de uma forma drástica, então a gente tem que ir aos poucos. Eles entenderam que, Satanás entendeu que para destruir a igreja e para destruir os princípios bíblicos tem que ser aos poucos. Perseguir a igreja não basta, perseguir a igreja não é o suficiente, nós precisamos matar a cultura. Então o número de crianças que são abusadas sexualmente tem crescido. Por quê? Nós achamos legal demais os nossos filhos dançarem na internet, nós achamos prazeroso demais ver eles com tanta desenvoltura e coordenação para fazer o que estão fazendo. Mas nós não entendemos que isso é uma estratégia e uma arma do diabo. Como que eles fizeram para alterar a cultura? Olha que interessante. Existe uma novela que aconteceu em meados dos anos 70. Essa novela, ela chama... É de um rapaz chamado Lauro César Muniz. E ele conseguiu, né? O nome da novela é Escalada. Tem alguém aqui dos anos 70 que assistiu essa novela? Ou lembra disso? Escalada. Olha que interessante, essa novela, até esse ano de 70... Oi, que vocês estão rindo? O Igão levantou a mão, não? A Dai levantou a mão, né, Dai? A Dai estava lá, comendo pipoca, lembra desse momento. Essa novela Escalada, ela foi uma novela, olha que interessante. Ela, após ser lançada essa novela tinha a ideia seguinte, nós precisamos destruir o casamento. Então eles protagonizaram uma cena onde... as mulheres, elas tinham amantes, onde as mulheres, elas se envolviam em relacionamentos, e houve ali nessa novela o primeiro divórcio nacional. O divórcio não era aceito até então. Na década de 70 essa novela é lançada, e após essa novela ser lançada, no ano seguinte, mais de 40 mil divórcios acontecem no Brasil, por causa de uma novela. Então a cultura, ela vai sendo moldada.
Eu não acho que tem que ser assim. Na minha opinião eu acho que é isso. Na minha opinião eu acho que todo mundo tem que ser feliz. Então as coisas foram acontecendo. Quem aqui já assistiu algum filme da Netflix que a mulher tem amante? Já viram isso? O homem tem amante, a mulher tem amante. O que é isso, igreja? Na verdade é só uma normalização onde todo mundo tem a liberdade de amar, ser amado e fazer o que quiser. Porque a família em si ela não importa. Porque os preceitos e os conceitos bíblicos eles são arcaicos. O homem não tem que ser um homem de uma mulher só, a mulher não tem que ser mulher de um homem só. Porque na minha opinião, eu acho que tem que ser assim, só que isso não é implementado na nossa cabeça por força e nem com armas. Isso é lançado na nossa cultura. Então você assiste uma série onde a mulher ela é espancada por um homem grosso, mal educado, e ela se apaixona pelo bonitão que paga um café para ela na cafeteria. E todo mundo que está aqui na igreja, sem medo de errar, vai dizer, eu acho que ela está certa. Porque ela merece ser feliz. Porque nós assistimos filmes, nós assistimos novelas e nós vamos vendo que aquilo vai moldando o nosso pensamento. A série, ela vai moldando o nosso pensamento e dirigindo qual é o curso da história da igreja, qual é o curso da história da nossa casa. Uma prova disso, é impossível você assistir um filme com seus filhos na sala, sim ou não? Propaganda de pasta de dente, aparece uma mulher de biquíni escovando o dente. Pra quê? Aí vem toda sensual, perfume, cabelão. Pra quê? A sexualização está aflorada cada vez mais. E a cultura entendeu que para destruir tudo isso, nós precisamos destruir a família. Quer mais dados? Os filmes hoje, olha que interessante, sobre traição. Dos entrevistados do sexo masculino, 91% dos homens que foram entrevistados, eles afirmaram já terem traído. E entre as mulheres, 88% revelaram ter sido infiéis. Porque quando você está no seu trabalho, ou quando você está com alguém, é comum ter um grupo de homens do seu WhatsApp, e os caras ficarem mandando nudes, ou os caras nudes, não assim, de outras mulheres, né? Porque se você está num grupo onde os homens ficam mandando nudes dos homens, estou bem preocupado com você. Complicado. Mas é normal mandar foto de mulheres. É normal o seu amigo da tua empresa, do teu trabalho, falar que você tem que pegar geral, é normal. Por quê? Porque é careta demais, pastor, você ficar com uma mulher só, casar com essa mulher, perder sua virgindade com essa mulher e ser feliz com ela para sempre. É muito careta. Só tem uma vida, tem que aproveitar. Só tem uma vida, tem que desfrutar. Pode ir na igreja. Sabe qual é a mensagem do diabo para você? Cara, pode ir na igreja. Brother, mano, pode ir na igreja. Dá seu dízimo, aleluia, glória a Deus. Não dá 10 não, dá 15. Mas cara, continua de boa com nós aí. A gatinha olhando para você ali, tá tranquilo. Alteração de cultura. Se você fosse procurar os seus pais ou os seus avós antigamente e falassem para eles sobre LGBTQ+YW, se você fosse citar algo disso para eles, eles falassem, mano, isso aí que você está falando é loucura. Só que hoje existem estudos para que uma criança de 4 a 5 anos possa trocar o sexo se ela sentir que deve trocar. E eu falo isso para você, você fala assim, é estranho isso aí, hein, pastor? Para os nossos avós era loucura, para nós é estranho, para os nossos filhos vão ser normais. É por isso que eu falo para você que a pedofilia hoje para nós é um escândalo, mas amanhã para os nossos filhos vai ser estranho, mas para os nossos netos vai ser normal. Porque tudo que veio para destruir a família e alterar a cultura, eles descobriram que não é pegando em armas, mas é mudando a base. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? Então olha que interessante, dos filmes produzidos em 2017, 12,8% eram conteúdos de LGBT. Agora tem uma meta para que em 2024, 50% dos filmes produzidos contenham conteúdo LGBT. Você vai levar o teu filho para assistir Toy Story, tem um beijo gay. Mas por que nas nossas crianças? O porquê que isso está sendo inserido na mente das nossas crianças? Porque se você quer alterar uma cultura, se você quer alterar uma geração, comece na base. Criança é a base. Criança é simples. E quando você ensina algo para uma criança, ela aprende aquilo. É por isso que nós valorizamos o estudo das crianças agora na escolinha. Ensina o caminho que o teu filho deve andar, porque quando ele crescer não se desviará do caminho. Mas o problema é que os pais têm deixado os filhos no TikTok, têm deixado os filhos serem alimentados pela cultura. E Antônio Gramsci, ele tem uma ideia, vamos destruir as famílias. Como? Atingindo a cultura. A igreja se absteu de criar filmes gospels, filmes cristãos, mas a mídia entrou forte nisso para poder alterar dentro da nossa casa. Eu estou com o microfone aqui pregando para você, essa mensagem está sendo televisionada aqui para o YouTube, mas hoje dentro da tua casa, você vai perceber que você não sabia disso, e nem eu, mas o Bob Esponja e o Patrick é gay. E isso frustrou eu.
O super-homem mudou. E as coisas estão deturpando a cultura. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Pastor, você está falando que você é contra a pessoa que é homossexual? De maneira nenhuma. Falei hoje no café de manhã e repito: primeiro homossexual, segundo, terceiro ou décimo que entrar aqui, a gente vai abraçar e vai beijar esse cara com todo amor, porque a igreja é para isso. Só que nós precisamos entender que existe uma outra linha de pensamento, que não é sobre os homossexuais, mas sim sobre o pensamento ativista que tem destruído as igrejas. Não somente as igrejas, mas as famílias. Então isso está deturpando a igreja, isso está atacando. E a gente não está percebendo que houve uma alteração na nossa cultura. A cultura já está perdida. A cultura, quando você assiste um filme ou uma série, você percebeu que está perdido. Qual é o problema então, pastor? Por que nós estamos pregando sobre isso? A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno e o mundo está entregue ao diabo. Mas existe algo que começou a acontecer dentre a pandemia para agora. E esse algo é: essa cultura invadiu a igreja. E a igreja não percebe que estamos em guerra. E ainda nós não percebemos que essa guerra não é contra pessoas, essa guerra é contra principados e potestades do inferno. A Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 6, verso número 11, diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Repita comigo: ciladas do diabo. O diabo, ele tem ciladas. E uma das ciladas que o diabo criou dentro das igrejas, e isso já está muito forte dentro das igrejas, eu vou te provar hoje. A cilada que o diabo colocou é o relativismo. Isso é relativo. Você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Eu te respeito e você me respeita, mas essa é a minha verdade. Já ouviu alguém falando isso? João capítulo 18, verso de número 37 ao verso de número 38. Coloca para mim, por favor. Olha o que diz o texto. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Repita comigo: verdade. Mais uma vez: verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Próximo versículo. O que é a verdade? Pilatos vira para Jesus: que verdade? O que é a verdade então? Qual é a verdade, igreja? Eu preciso que você entenda que a única e absoluta verdade é a Bíblia. E as pessoas não creem mais que isso é verdade. Foi deturpado. Eu creio na Bíblia, pastor, mas não em todos os textos, porque eu acho que Paulo é machista. Eu creio na Bíblia, mas não em todos os versículos, porque eu acho que todas as formas de amor é amor. Eu creio na Bíblia, pastor, mas eu não acho que eu tenho que dar o meu dízimo, porque tem um outro texto que diz isso, isso e isso. A verdade se tornou relativa. O que é a verdade, igreja? Entenda uma coisa: se você chegar hoje numa roda de amigos e você começar a confrontá-los com a verdade, eles vão falar: não, essa é a sua verdade, essa é a minha verdade. Mas quando você fala assim: não, eu estou falando da verdade da Bíblia, não da minha verdade, a discussão acaba. Sabe qual é o problema? A igreja não sabe o que está escrito na Bíblia. E nós estamos perdendo a guerra porque nós não entendemos o que está escrito aqui. Então uma pessoa confronta você lá fora e fala sobre algo que está na Bíblia e você não sabe combatê-la porque você não sabe o que está na Bíblia. E a verdade se tornou relativa porque nós não sabemos o que está nas Escrituras. A cilada do diabo é: vamos colocar luzes no culto, vamos colocar fumaça e vamos fazer todo mundo sentir uma emoção. As pessoas contemplam mais o momento do louvor, mas no momento da palavra todo mundo desliga e todo mundo fala: tomara que acabe logo. É porque nós estamos acostumados a sentir emoção, mas não entender o evangelho com razão. Sabe o que é que vai manter a tua casa de pé? Não é o arrepio que você sentiu no culto, mas é a verdade que confrontou hoje o teu ego, o teu caráter e o teu espírito. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é como espada de dois gumes que divide alma e espírito. E a espada, ela não serve para fazer carinho, ela serve para furar, para penetrar e para transformar. Qual é o problema da igreja? Nós não lemos a Bíblia. Nós não buscamos a Bíblia. Então, quando nos questionam o que é a verdade, ninguém sabe o que é a verdade. Você não sabe defender a tua fé. Quer um exemplo? Você está lá no seu Instagram, mexendo no seu Instagram. De repente uma menina muito bonita te chama e fala assim: a paz do Senhor, irmão. Você fala: opa, é crente. Oh, glórias, estava esperando tanto tempo. É crente. Você não entende que
O diabo usa de artimanhas. Quando você olha para o espelho, você fala assim, então, ela é muito linda, eu não sou tanto, mas é de Deus. Você entra no Instagram da menina. Quando você entra no Instagram da menina, você lê lá, fulana de tal, 23 years, é assim que fala? Português com inglês, 23 anos. Aí está escrito lá, cristã, você fala, ô glória. Sagitariana. Aí você fala assim, dá para aguentar. Aí você fala assim, não, beleza, vamos nas fotos, vamos ver os fixados. Aí você entra no Instagram da menina e você começa a rolar o feed dela. Aí tem uma foto dela assim, ó, de biquíni, escrito assim, tudo posso naquele que me fortalece. O que é a verdade? É porque a cultura nos ensinou que para poder atrair alguém, eu preciso atrair pelo físico e não pelo intelectual. É por isso que quando você que tem um negócio aqui, não se frustre, mas quando você vai distribuir conhecimento, você tem 3, 4 curtidas, mas quando algumas pessoas distribuem o corpo, elas têm vários likes. É porque a nossa cultura é assim, nós aprendemos assim. A deturpação da cultura entendeu isso. Você quer ver grupo de igreja movimentar? Manda um versículo ou fala, irmão, ora por mim. Amém, amém. Agora manda uma figurinha, miserável. Ah, irmão, vai até meia-noite. Você abre o grupo, 600 mensagens. Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Figurinha. Nós nos apaixonamos pelo entretenimento, mas nós nos esquecemos de viver o entendimento da palavra. Não estou falando que está errado, eu gosto de mandar figurinha. Tomei umas broncas, esse dia parei um pouco, mas já eu volto. Mas eu gosto. Porque nós precisamos entender que está deturpado. Esses dias eu fui comprar uma capinha de um celular, e eu estava comprando a capinha do celular, e o rapaz chegou lá do meu lado e ele falou assim, ô varão, pro cara que estava vendendo. Falou, glória, é crente. Ele falou assim, ô varão, você não tem um de chavador aí não? Ué. Varão, igreja, chavador. É a mesma coisa da bola quadrada do Kiko, não existe. É a mesma coisa de um cristão ou uma mulher que é cristã se denominar feminista, não existe. Como é que você diz que é a favor da vida, mas luta nas suas redes sociais a favor do aborto? Não existe. O que é a verdade? Pastor, eu te respeito, mas essa é a minha verdade. Eu te respeito, mas esse é o meu pensamento. Só que aqui nós não estamos falando do meu pensamento, do seu pensamento, nós estamos falando o que é a Bíblia. E o diabo entendeu que para destruir a igreja, ele não precisa fazer com que as igrejas fechem. Ele entendeu que para destruir a igreja é só colocar mais louvor, mais luz e mais emoção e fechar a palavra. E a igreja simplesmente se perdeu porque não sabe o que é a verdade. É como você que está na igreja e não entendeu Tiago capítulo 3, verso de número 9 ao verso de número 11, que diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Então com a tua boca você glorifica a Deus, com a tua boca você diz que o Senhor é santo, só que com a mesma boca você destrói o teu irmão, que é a imagem de Deus. É a mesma coisa da bola quadrada do Kiko, não faz sentido. Só que você riu do cara que falou varão e de chavador, mas você não ri do irmão que está fazendo fofoca do teu lado, você acha isso normal. Pior, você entra na onda. Qual é o problema, pastor? O problema é que essa é a minha verdade. E eu te respeito, você me respeita, cada um com a sua verdade. E nós simplesmente entramos num cristianismo que não é um cristianismo. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, te pregar um outro evangelho, que não é o evangelho. O diabo ele tem ciladas, igreja, e as ciladas do diabo têm dominado a igreja, têm destruído os corações. A Bíblia ensina que ter relação sexual antes do casamento é pecado. A Bíblia ensina que você estar morando com uma pessoa e não se casar com essa pessoa é pecado. Mas pastor, eu amo ela, ela me ama, e eu acho que isso é normal. Só que é normal, mas não é a verdade. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Só que quando você diz isso, as pessoas se ofendem, as pessoas vão embora da igreja, as pessoas ficam tristes, porque elas não entenderam que a cultura modificou o pensamento delas. A cultura veio forte e modificou os pensamentos, e a igreja se perdeu em ficar vivendo uma vida infantil nos cultos e não pregou a verdade. E agora quando você prega a verdade, você é arrogante, você é grosso, você é fascista. Mas a verdade ela não muda.
A cultura mudou, os preceitos da rua mudaram, mas a Bíblia não muda. E nós precisamos entender isso. Quando você diz que adultério é pecado, e Jesus disse que se você olhar para uma mulher com intenção errada, você já pecou. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Então a primeira olhada e a segunda olhada, moiou. Às vezes você está andando, passa uma menina bonita na sua frente, você olhou, opa, deixa eu virar a cabeça não. Qual é o problema? A segunda olhada, irmã, quando você faz assim, ó, lascou. Aí você olha para sua mulher correndo e fala, ufa, ela não viu. Mas eu convido você a olhar para o céu e falar assim, cara, ele viu. Mas isso é careta demais para falar dentro da igreja. Não, pastor, vamos falar das bênçãos, vamos falar de fé. Só que não existe bênção numa vida totalmente destruída. Hoje eu estou dando a maior chave para que vocês possam viver os maiores tempos prósperos e cheios do Espírito Santo na vida de vocês. Porque Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque vocês pedem para os seus próprios interesses. Sabe o que é ser um homem e uma mulher de Deus hoje? É viver família, é cuidar dos seus, é ter um culto dentro da sua casa. Só que isso é careta demais. Olha aqui, nossa, agora eu vou pegar pesado. A mulher, ela tem que ser submissa ao homem. Paz do Senhor, igrejamente, tchau para vocês. Só homem riu, estranhos. E o homem, ele precisa amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Sabe qual é o problema? O problema é que as mulheres, elas querem se submeter aos seus chefes que pagam os seus salários, mas não querem se submeter a um homem que declarou que amaria ela na saúde e na doença. Porque nós entendemos que se submeter ao seu chefe é aceitável, mas se submeter ao seu marido e educar os seus filhos é errado. Você é Amélia. Não tem problema, pode continuar indo na igreja, pode continuar nos ministérios, pode continuar louvando a Deus. Mas entenda uma coisa, você não pode ser Amélia. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Mas quando nós vamos para Provérbios capítulo 31, nós percebemos que aquela mulher, ela honrava o seu marido, ela trazia dignidade para o seu esposo, e a sua lâmpada ainda estava acesa. Sabe o que é isso? Aleluias. Havia fogo naquela mulher, gente. Semana que vem nós vamos falar sobre família. Aí, se você está chateado hoje, imagina semana que vem. Filhos, honrai pai e mãe. Não, pastor, mas eu não concordo, porque meu pai é um cachaceiro, minha mãe é uma preguiçosa. Honrar pai e mãe. Não é honrar o seu pai e sua mãe se não é condicional, é uma ordenança. E como ordenança nós precisamos obedecer. Aqui pega também. Honrar o Senhor com os seus recursos e com as suas primeiras colheitas. Provérbios está escrito isso. Não, pastor, está de boa, mas eu não concordo. É uma geração do concordo e não concordo, concordo e não concordo. Eu aceito as coisas boas, mas eu não aceito aquilo que me leva a crescer e aprofundar mais no Senhor. Orar, jejuar ou ler a Bíblia. Não, isso aí deixa pra lá. Eu sou muito careta se eu fizer isso. O diabo entendeu que para destruir a igreja não precisa sair matando todo mundo, até porque isso gera mais crescimento. O diabo entendeu que nós precisamos alterar a base. Altere os pensamentos. Altere a mentalidade da igreja. Se você alterar a mentalidade da igreja, você vai vencer. Romanos capítulo 12, verso número 2 diz: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O evangelho é uma religião que acontece no campo das ideias. Você precisa entender a palavra. Como é que você vai vencer no campo das ideias se você não lê a Bíblia? Então quando o pastor sobe aqui e fala: leiam a Bíblia, irmãos. O pastor não está falando isso aqui para você, para, sabe, fingir que você é da igreja. Não, o pastor está falando isso para você porque se você não lê a Bíblia, um dia ela vai ler você. Será que ela vai encontrar em você o que está escrito nela? Se você não lê a Bíblia hoje, saiba que um dia ela vai te ler e ela vai fazer um comparativo. É necessário, igreja. A segunda cilada que o diabo usa, repita comigo: religiosidade. A segunda cilada do diabo é colocar na tua mente, por causa do entendimento, ele coloca na tua mente que você não é digno mais de estar na casa do Senhor. Ele coloca na tua mente que porque você pecou, você não pode estar mais na igreja. Porque você pecou, você não pode mais estar vindo nos cultos. Porque você pecou, você não pode estar mais no ministério. Continua alterando cultura, continua colocando dentro do teu coração que você não pode. Pastor, eu creio que Deus me perdoa, mas eu não creio que Ele restaura o meu ministério. Deixa eu te falar uma coisa, quando ele estava junto com Pedro, ele falou: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: sim, Senhor, eu te amo. Ele falou assim: então apacenta as minhas ovelhas, porque mais do que te perdoar, eu te restauro a ser discípulo.
Mas existem pessoas que não conseguem mais, porque a religião tomou o seu pensamento. A religiosidade te contaminou. Você está ferido com a sua antiga igreja, você está ferido com os seus antigos pastores, e isso está te destruindo. Quem está entendendo o que eu estou pregando? O diabo, ele levanta ciladas, então fortifique-se com a armadura de Deus, igreja. Não deixa nada te distrair nessa noite. Porque se o diabo conseguir te distrair, ele te leva no campo das ideias e acabou. A mensagem vai ser perdida. Então nós precisamos entender que a igreja se perdeu na onde, pastor? No posicionamento. Nós precisamos se posicionar, igreja. Nós precisamos ter posicionamento, porque não se posicionar já é um posicionamento. Olha que interessante, Mateus capítulo 27, verso de número 24 diz assim: quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, do contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. O que nós encontramos hoje dentro das igrejas são líderes, pastores e homens de Deus que simplesmente lavaram as mãos, colocaram o seu salário no bolso, foram para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar e falaram: quer saber? Eu vou viver a minha vida. Pessoas que estão mais preocupadas em viver as suas próprias vidas do que cuidar do reino. Estão lavando as mãos. Quer saber, pastor? Eu ganho bem, eu posso estar em qualquer outro lugar e eu não vou continuar aqui numa igreja onde as pessoas assim, assado. Quer saber? Eu vou para outro lugar porque eu não vou continuar numa igreja onde ninguém me dá oportunidade, tal. Eu lavo as minhas mãos. Quer saber? Fica vocês aí. O maior pecado da igreja é o pecado da omissão. Nós nos omitimos, igreja. Nós nos omitimos nas nossas faculdades. Nós lavamos as mãos nas universidades. Nós lavamos as mãos na roda de amigos. Nós lavamos as mãos junto com os nossos amigos no trabalho, em todos os lugares. Nos omitimos. Uma igreja que tem vivido omissão. Olha o que diz Esther capítulo 4, verso de número 8 ao verso de número 14, diz assim: deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder a favor do povo. Hatá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, e a não ser que o rei lhe estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, olha que interessante: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Aqui a Bíblia está falando que Esther, ela era rainha, e um decreto foi lançado para que todos os judeus morressem. Esther, ela era uma judia, ela fazia parte desse povo, mas ela estava no palácio. Então não tinha risco de morte para ela, porque ela era esposa do rei. Sabe qual é o problema da nossa geração? Não tem risco para mim. Quer saber, pastor? Nem filho eu quero ter. Então essa parada que estão fazendo nas escolas, ou essas coisas que estão colocando na cabeça das crianças, eu não quero nem saber. Quer saber, pastor? Eu não tenho filho ainda, então porque eu não tenho filho, eu não preciso comprar uma rifa das tias da criança para poder melhorar a escolinha. Meu filho nem vai participar aqui. Quer saber? Eu lavo as minhas mãos. Socorro e livramento virão de fora, se for preciso, mas você e a sua família serão cobradas. O evangelho não é brincadeira, igreja. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Nós nos omitimos. Sabe qual é o meu maior desejo? É que daqui a alguns anos o meu filho possa assistir essa mensagem no YouTube e ele possa ver que se o Brasil for para o pior caminho, independente para onde o Brasil for, eu quero que ele saiba que o pai dele pode até ter caído, mas caiu atirando. Eu não vou parar por causa da minha geração, eu não vou deixar de ter a minha posição de influência que eu tenho hoje, eu não vou deixar de fazer o que Deus mandou fazer, eu não vou lavar as minhas mãos. Se for para cair, eu vou cair atirando, igreja. Sabe o que a igreja precisa entender? Que nós estamos em guerra, e essa guerra não é contra pessoas, essa guerra é contra o diabo. Sabe o que a igreja precisa entender? Que enquanto nós estamos em guerra aqui, existem muitas pessoas aqui que já estão com o coração fechado.
já estão com o coração fechado, porque não gostaram de ouvir o que ouviram, acharam uma falta de respeito. Sabe qual é o problema? O politicamente correto entrou dentro das igrejas. E pregar a verdade ofende. Pregar a verdade já não cura mais. Porque todo mundo que ouve a verdade acha que é indireta. O politicamente correto invadiu as igrejas e nós não conseguimos mais se submeter a pastores, nós não conseguimos mais se submeter a líderes. Pessoas fecharam o coração quando eu disse que quem não participar do discipulado está fora do ministério. Mas não entenderam que a verdade é a palavra. E a palavra é a verdade. Não tem como fugir disso, igreja. Existe uma frase de Charles Spurgeon que diz: nós somos o sal da terra e não o caramelo dela. Sabe qual é o problema? Muitos de nós queremos ser o docinho da terra. Pastor, não quero me comprometer com ninguém. Não, isso aí não é B.O. meu. Todos nós estaremos diante do Rei da Glória um dia, com os olhos de fogo. O leão vai rugir, igreja. E não é só numa canção, ele vai rugir mesmo. A canção diz: o descendente de Davi, ele ama e odeia. E você está aqui, ó, odeia a iniquidade, cheio de iniquidade. Estou calmo hoje. Nós somos o sal da terra. E o sal, ele tem 3 finalidades. Primeira finalidade, repita comigo: conservar o alimento. O sal é usado para poder conservar o alimento. Então, quando você pega os tempos mais antigos, eles usavam o sal para poder fazer com que os alimentos tivessem mais conservação. Colocavam sal na carne. Cadê a irmã da Bahia? Era assim mesmo, irmã? Tudo certo, né? Então, colocavam sal na carne para poder conservar. Quando você vai na África, alguns missionários que foram lá dizem que lá não tem geladeira, lá não tem tanta estrutura. Então, eles salgam a carne, deixam a carne pendurada para conservar mais. O sal serve para conservar. Pastor, o que isso significa? Significa que nós precisamos conservar os princípios bíblicos. Nós somos o sal da terra. Nós não podemos deixar que se deturpe o evangelho ou que o evangelho se perca onde nós estamos. O sal serve para isso, para conservar. A segunda coisa, dar sabor. Repita comigo: dar sabor. Quem aqui já foi em churrascaria? Levanta a mão, pelo amor de Deus, estou preocupado. Glória a Deus. Tem uns irmãos que tem dinheiro ainda na igreja, aleluia. Quando você come uma picanha, irmão, o que você fala? Fala assim: nossa, que carne. Sim ou não? Meu Deus, comi uma picanha. Meu aleluias. Vai ter repeteco hoje ou não, irmão? Comi uma picanha. Olha que interessante. Quem aqui já comeu picanha sem sal? Tem gosto do quê? Nada. Quem aqui já comeu contrafilé sem sal? Tem gosto do quê? Mas olha que interessante. O sal, ele serve para dar sabor. Mas ninguém fala: nossa, que sal top, hein? Nossa, fui na churrascaria e comi um sal top. Não é verdade? Sabe qual é o problema da igreja? Esqueceu que o sal serve para dar sabor, não para receber elogio. Quando você vem na igreja, você está aqui para dar sabor e não para receber elogio. O problema da igreja é que nós nos perdemos nos princípios e não entendemos que somos o sal da terra. É você que dá sabor na vida das pessoas lá fora. É você que toca sobre pessoas e elas começam a ser curadas, e elas começam a ter vida novamente, elas começam a ter luz novamente. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Só que nós não queremos dar sabor, nós queremos a glória do sabor. Ninguém fala: nossa, que sal gostoso, nossa, que sal maravilhoso. Que sal você usou nessa carne? Não, as pessoas elogiam a carne. É porque tudo que nós fazemos é para a glória dele. Mas nós queremos a glória para nós. E quando nós não somos escalados, quando nós não estamos em algumas coisas, nós fechamos o nosso coração, porque nós nos esquecemos que a glória não é nossa, a glória é dele, e eu só estou aqui para dar sabor. Nós precisamos entender o evangelho, igreja. Nós estamos perdidos sobre o que é ser o sal. E a última coisa, repita comigo: o sal gera sede. As pessoas que estão ao seu redor, elas têm fome e sede da palavra de Deus. A coisa mais gostosa que tem é você sentar com alguém e começar a falar do evangelho, começar a falar de Jesus, e a pessoa ter fome e sede. Ela chegar na casa dela, ela começar a mandar foto, falar assim: cara, você falou sobre um versículo, eu comecei a ler, eu tenho fome, eu tenho sede. Ou quando você senta com alguém, a única coisa que você sabe fazer é destruir a vida dos outros. Mas pastor, essa é a minha verdade. Não existe a minha e nem a sua, igreja. Eu não subi aqui hoje para falar da minha verdade, eu subi aqui hoje para falar da Bíblia, a verdade absoluta. Então eu quero finalizar com você, Romanos capítulo 10, verso número 14, coloca para mim aí. Pastor, o que nós devemos fazer então?
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Nessa noite o convite que eu tenho para fazer para você é um só: pregue o evangelho, igreja. Pregue o evangelho. Não se importe com a sua reputação, não se importe com quem você é mais. Nós estamos em guerra e essa guerra se vence pregando o evangelho. Prega o evangelho dentro da tua casa, pai. Deus vai cobrar você, pai, que está aqui, que não sentou nenhum dia para ler a Bíblia com teu filho, que não ensinou as escrituras, que não falou da verdade. Deus vai cobrar você. Como ouvirão se não há quem pregue? As igrejas pararam de pregar o evangelho, as igrejas pararam de falar de Jesus, e nós começamos a falar somente de revelação, de Shei, de Xaramanaia, Chorbicantas, mas o que sustenta é a palavra. Eu gosto do arrepio, irmão, eu gosto. Glórias. Mas o que sustenta você na segunda-feira é a palavra. Porque existem muitos que o Espírito Santo te faz cair no domingo, mas na segunda não é você que levanta, é o velho homem que levanta para poder fazer as coisas. Não. Nós precisamos cair no Espírito, mas também levantar nele. Nos coloca de pé em nome de Jesus. Conversando com algumas pessoas na igreja, e eu tenho um sonho dentro da igreja de Casa do Pai. O meu maior sonho é um dia estar aqui no culto e eu não precisar subir para pregar. É chegar num momento que eu falo assim: continua, porque eu já não sei mais o que fazer, porque Ele está aqui. Pastor, por que em 3 anos quase de igreja esse sonho nunca aconteceu? Por causa de um único motivo: a igreja está perdida, não sabe o potencial e nem sabe quem ela é. Nós precisamos resgatar. Nós precisamos resgatar a igreja. Como que eu faço isso, pastor? Faça a guerra. Nós precisamos entrar em espírito de guerra, igreja. Guerrei pelos seus filhos. Guerrei pela tua casa. Você quer fazer revolução? Não traia, não roube. Dê testemunho, venha na igreja. Honre sua esposa. A elogie nas suas redes sociais. Isso já é revolução nos dias de hoje. Já é uma grande revolução. Já é o motivo de você se tornar chacota onde está. Por quê? Porque o mundo não tolera a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz é loucura para quem está perecendo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Feche seus olhos. E nessa noite o Senhor está convocando um exército. Eu não quero que você saia do seu lugar emocionalmente. Eu não quero que você saia do seu lugar hoje somente para derramar algumas lágrimas. Eu quero que você saia do seu lugar para oferecer o seu culto racional. O marxismo cultural tomou o teu coração. A cultura tomou o teu coração e você acha que muita coisa é normal. Mas hoje o Senhor ele veio aqui e só o Espírito Santo pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E hoje Ele está falando para você: filho e filha, eu tenho algo para você. Como ouvirão se não há quem pregue? Nessa noite o Senhor está te chamando como um exército. Nessa noite o Senhor está te chamando como um soldado que precisa se alistar. Nessa noite o Senhor está cobrando da igreja um arrependimento genuíno. É ouvir a voz e seguir. É largar tudo. É largar tudo. É largar as redes. É largar a coletoria de impostos. É largar tudo e falar assim: eis-me aqui. Eu posso até cair, mas eu vou cair atirando. Eu não vou morrer. A minha geração não vai se perder. Os meus filhos não vão se perder. Eu vou jejuar pelos meus filhos. Eu vou jejuar pela minha casa. Eu vou jejuar pela minha família. A igreja esqueceu o que é jejum. A igreja se perdeu e não jejua mais. A igreja prefere o prazer de um prato de comida do que o prazer da glória de Deus. Essa noite é uma noite de alistamento. O Senhor está te chamando para sair do seu lugar, racionalmente dizendo: eu decido me posicionar nessa guerra. A partir de hoje eu faço guerra. E aonde eu estiver, eu não vou atacar pessoas, mas eu vou viver o evangelho verdadeiro. Se você entendeu o que foi pregado aqui, e se você sente o chamado de Deus para a tua história, se você sente que você é um soldado do reino, está longe, mas precisa voltar, essa é a hora.
Pode ser que você dedicou tempo demais a outras coisas. Pastor, eu dediquei todo o meu tempo à minha saúde, ao meu trabalho, à minha empresa. Eu dediquei todo o meu tempo à minha família. Eu dediquei todo o meu tempo aos meus amigos. Mas eu esqueci de ouvir a voz do Senhor. O Senhor está falando com você hoje, está dizendo: vem, chegou a hora de guerrear. Enquanto o Ministério de Louvor canta essa canção, sai do seu lugar, vem para cá. Confiança